Os soldados do grupo Estado Islâmico têm varrido o norte do Iraque, expulsando a minoria cristã de suas casas. O massacre está se espalhando. O governo iraquiano está combatendo o grupo Estado Islâmico sem muito sucesso. O grupo Estado Islâmico lançou hoje mais um vídeo com assassinatos de cristãos. Nós, cristãos, estamos nesta terra desde o primeiro século. Ainda falamos aramaico, a língua de Jesus. O Iraque é a nossa casa há mais de 1 milênio. Quando os muçulmanos vieram para esta região, no século VII, abrimos as portas e os corações para eles. Também eles acreditam em um só Deus. Por isso, os ajudamos a se estabelecerem aqui. Khadija, uma de nós, foi a primeira esposa de Maomé. Mas os muçulmanos queriam tudo. Rapidamente reivindicaram estas terras como suas. Queriam nos forçar à conversão. Ao longo dos anos, outros conquistadores invadiram o Iraque. Os mongóis no século XIII, os turcos e os persas no século XVI. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido colonizou o Iraque. Em 1932, o Iraque foi formalmente proclamado uma nação independente. Mas mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos continuaram explorando os nossos campos de petróleo. Depois vieram as revoluções, os golpes militares, os assassinatos e, por fim, a ditadura de Saddam Hussein. Mas depois da invasão americana, a situação piorou. Uma vez que os países do Ocidente são majoritariamente cristãos, nos associaram aos invasores e desde então que nos perseguem. O grupo Estado Islâmico nos deu um ultimato: ou nos convertemos, ou saímos do país, ou morremos. Então saímos. Sim? Em Karakosh. Eu estava em casa, em Karakosh, antes da chegada do grupo Estado Islâmico. Antes de nos mandarem em caminhões para a fronteira com Erbil, nos enganaram e também nos agrediram. Eles tinham barbas, sabe? Barbas assim, barbas bem compridas. E disseram: este é o nosso último aviso. Se os encontrarmos de novo, serão mortos. Mas
Se vocês se converterem ao islamismo, podem ficar. Procuramos continuar com a nossa vida, mesmo nessas circunstâncias. Embora não houvessem livros, as nossas crianças continuaram estudando. Mas o inverno estava se aproximando e a falta de aquecedores, cobertores e eletricidade tornou impossível a nossa permanência nas tendas. Tivemos de sair. Nos tornamos refugiados no nosso próprio país, perambulando pela planície de Nínive, de um campo para outro. Às vezes estávamos a apenas 50 quilômetros de casa, mas mesmo assim não podíamos ir lá. Nos tornamos pessoas sem abrigo, sem emprego, sem dinheiro, sem nada que nos pertencesse. O governo iraquiano não nos ajudou. As famílias foram abandonadas à sua sorte. Não sabíamos se no dia seguinte teríamos comida ou um lugar onde ficar. Aqui, filha. Presta atenção. Ah, esse eu não consegui fazer. Você sabe fazer essa conta. Na verdade, é bem simples. Eu me esqueci como se faz. Eu me esqueci. Só a igreja permaneceu sempre ao nosso lado. Sabíamos que poderíamos encontrar sempre ajuda aqui. Pessoas de todo o mundo nos enviaram alimentos, medicamentos e cobertores. Mas, acima de tudo, nos deram força com a sua oração. É tudo difícil devido à urgência, porque tínhamos de fazer tudo de um dia para o outro. Quando as pessoas chegavam e tínhamos de lhes dar comida no dia seguinte, não podíamos dizer, ok, voltem daqui a 2 semanas, então lhes daremos comida. Não. A parte difícil é lhes dar um futuro. Eles não têm casa, não sabem se poderão voltar às suas cidades, não sabem se vão ter problemas com seus vizinhos muçulmanos. E este é o verdadeiro problema, pensar em um futuro para o Iraque. Com a ajuda da igreja, com a ajuda de famílias muito boas, famílias iraquianas, muçulmanas e cristãs, nós conseguimos dar alguma ajuda a estas famílias, como alimentos e tudo aquilo de que eles necessitam neste momento. O maior estresse destas famílias está relacionado com as crianças. Elas têm energia, precisam brincar, fazer coisas que são coisas próprias de crianças. Temos fé e, com a ajuda da igreja, estamos construindo uma creche para podermos ajudar as mães ou as famílias a aliviar um pouco o estresse dessas crianças. As crianças são o futuro do Iraque. Por isso, proteger e assegurar uma infância normal é um dos nossos maiores desafios. Elas são a nossa esperança. Elas vão reconstruir este país e continuar a história do cristianismo nesta região.
rezo a Deus porque Ele nos protege e nós pedimos a Ele que nos leve para casa. Eu rezo pelos que procuram a verdade. E rezo pelo grupo Estado Islâmico, para que o amor reine nos seus corações. Eu não sei bem o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser cantora, ou religiosa, ou médica e religiosa ao mesmo tempo. Eu posso ser as duas. As nossas crianças não podiam continuar os estudos, porque estavam constantemente mudando de lugar. Têm saudades de estudar e de brincar com os seus amigos. Elas têm esperança e rezam para os encontrar novamente. Todos rezamos, mantivemos a fé e nunca negamos a cruz. Alguns de nós têm a cruz tatuada, para que ninguém, nem sequer o grupo Estado Islâmico, quando nos capturarem, tenham qualquer dúvida sobre quem seguimos e a quem somos fiéis. As nossas orações foram ouvidas e as nossas aldeias estão quase sendo libertadas, mas ainda não foram. Novos problemas e desafios nos aguardam. A maioria das pessoas que frequenta aqui normalmente vem diariamente. Cerca de 99% destas pessoas não vêm por estarem doentes, mas mentalmente deprimidas. Por vezes nos dizem, não sei, é a cabeça, são os ombros, são as dores nas costas, é o nível de açúcar, é a pressão arterial. Estão realmente deprimidas. A depressão é o nosso novo inimigo. Conseguimos salvar a vida, talvez até nem tenhamos sido feridos, mas muitos de nós já não conseguem aguentar a espera e ficam mentalmente doentes, o que por sua vez deu origem às doenças crônicas, por vezes até mesmo o câncer. Cerca de 75% dos meus pacientes queixam-se de alguns problemas psicológicos porque deixaram suas casas, deixaram sua terra e não têm trabalho aqui. Eles não têm meios de subsistência diários ou mesmo mensais. Ela está se queixando de dores musculares e dores no pescoço. Se olharem para o seu rosto, vão reparar que ela está deprimida e ansiosa.
Ela diz que é a alegria de Jesus que nos dá esta força e poder. A nossa fé é algo inacreditável. Esta é a vida. Devemos olhar para frente e não para trás, para o que perdemos. A segunda maior cidade do Iraque foi agora libertada da ocupação do grupo Estado Islâmico. Mossul foi libertada, outra vitória monumental para as forças iraquianas. A libertação de Mossul tem um preço. Pensávamos que agora podíamos regressar às nossas casas, mas não sabíamos que não tinha sobrado quase nada. Aqueles cujas casas foram apenas saqueadas têm sorte. Outros não têm para onde voltar. As suas casas foram saqueadas, queimadas e destruídas. Essa perda nos privou das nossas memórias e identidade. O regresso foi um misto de alegria e grande dor, porque houve um corte com a nossa história. Essas são cidades com cristãos. Quando o Estado Islâmico tomou Mossul, eles vieram e tomaram outras cidades cristãs também. E os cristãos fugiram para Erbil e para o norte também. E agora estamos aqui em Erbil. E esta é a minha cidade, Bartella. É no caminho entre Mossul e Erbil. Eu tenho uma loja na minha casa. Eu vendo remédios para animais. Eles queimaram toda a loja. Essa aqui é a sala de estar. Olha aqui, o que eles escreveram. Cristãos porcos. Eu não consigo falar mais nada. Decidimos enfrentar mais um desafio ao voltar aos lugares onde nascemos e reconstruir as nossas vidas.
Vejam só os prejuízos, os danos totais desta casa aqui. Uma parte dessa casa aqui foi destruída por um míssil. Caiu aqui e destruiu 3 casas. E ainda tem danos parciais em outra casa dessa mesma rua aqui. Se quiserem ver. Quando o grupo Estado Islâmico chegou, em agosto de 2014, queimou essa casa com uma substância química que o nome é Cifor. Vocês conhecem? Podem entrar. Só tomem cuidado para não tocar em nada. Esse local aqui foi atingido por um míssil e o grupo Estado Islâmico fez muita coisa errada antes de entrar aqui nesse local. A migração não é uma solução para nós. Nós devíamos ficar aqui e nos defendermos. Afinal, esse aqui é o meu país. A minha única alegria é reconstruir Batnaia. Foi muito difícil para nós quando precisamos emigrar, mas agora é ainda mais difícil, porque está tudo destruído. Não há infraestrutura, escolas, não há casas. Realmente é um cenário desolador para nós que moramos aqui e vivemos neste lugar. Em Batnaia, existem 17 mil quilômetros de terra muito fértil. Então, há muitas possibilidades de desenvolvimento nesse lugar. E nós que moramos aqui há muito tempo, nós costumávamos cultivar essa terra. Era a nossa maior fonte de rendimento. Éramos ricos. Agora, queremos limpar a terra novamente para que a gente possa começar a cultivá-la de novo. O problema é que tem muitas minas por aqui e nós não sabemos onde essas minas estão. Ficamos deslocados durante 3 anos. Quando voltamos, nós não encontramos nada. Tinham roubado todos os móveis e foi assim. Nós ficamos sem nada, foi muito difícil. O grupo Estado Islâmico destruiu aquelas casas como um aviso para sairmos. Mas nós ficamos porque somos mais fortes do que o plano deles. Somos cristãos e toda a nossa esperança consiste em voltar, começar uma nova vida e reconstruir essa cidade. Não sairemos novamente até nós morrermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há nada mais doce do que voltar à nossa cidade, aos nossos amigos e família e ficar na nossa terra natal. Ficar na nossa terra é tudo de que precisamos. Nada pode nos tirar isso. Na nossa vida, às vezes andamos tão ocupados com coisas pequenas e estúpidas que deixamos escapar o grande sentido da vida. Fomos criados por Deus para viver durante algum tempo neste mundo e para ganhar o céu e ser feliz para sempre.